Juízes 16, 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Estarei lendo aqui na NVI. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Versículo 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Eu vou repetir o 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Se você pode, dê mais um aplauso ao nome do Senhor. Está aí, o tema: de volta ao propósito. Sansão, irmãos, é um personagem bastante conhecido da igreja. Sansão, ele faz parte, ele é um dos juízes que Deus levantou sobre a nação de Israel. Sansão é um homem que foi escolhido mesmo antes de nascer. Deus aparece ali, o anjo do Senhor numa teofania aparece a sua mãe e diz que ela, que era estéril, haveria de dar um filho, geraria um filho, e este seria nazireu, alguém consagrado a Deus, estaria debaixo de uma aliança com o Senhor. Nem mesmo a mãe poderia beber vinho, comer uva, bebida forte e outras observações, de tão grande que era o propósito na vida deste homem chamado Sansão. O seu nascimento foi milagroso. Ele era nazireu, propósito especial, um homem consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Conhecemos a força sobrenatural desse homem quando olhamos para a Escritura. Vemos que muitas vezes se assemelha até a um filme de ficção, desses que nós vemos hoje em dia, dos super-heróis que têm uma força sobrenatural, extraordinária, que consegue fazer coisas que humanos naturais não podem fazer. Mas a Bíblia diz que esse homem era possuído pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor o capacitava a fazer coisas que eram impossíveis aos homens. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu já quero abrir um parênteses e falar que você serve um Deus que não conhece esta palavra impossível. Não há impossível no dicionário deste Deus. Aquilo que é impossível para mim e para você não é impossível para o Senhor. Uma ocasião, um pai desesperado com um filho endemoniado pergunta ao Senhor: é possível que o Senhor liberte o meu filho desta possessão que o aflige desde pequeno? Jesus olhou para ele e diz: nada é impossível para Deus. E mais, tudo é possível ao que crê. Você crê no poder desse Deus? Aleluia. Este homem, a Bíblia vai relatar fatos extraordinários, um poder de fato extraordinário e sobrenatural. Um homem capaz de vencer um exército inteiro sozinho. Mas a Bíblia também vai dizer que infelizmente este homem que era capaz de vencer um exército não foi capaz de controlar
os seus próprios impulsos, a sua natureza carnal, os seus desejos. Sansão, escolhido por Deus para ter uma vida abundante, transbordante. Se a gente olhar, é um cara que viveu pouco, morreu jovem. Se nós olharmos os outros juízes de Israel, nós vamos ver homens que constituíram famílias, que conduziram Israel às escrituras sagradas, conduziram Israel de volta à oração, tiveram ministérios longos, proféticos, que estão registrados nas escrituras. Mas Sansão, por não ter se rendido ao Senhor da forma que deveria, tem uma vida curta, tem um ministério curto, tem uma morte prematura, porque não conseguiu vencer a si mesmo. Era poderoso por fora, mas era fraco por dentro. Era poderoso exteriormente falando, mas era grande por fora, mas era pequeno por dentro. Tinha muito talento, mas tinha pouco caráter. E isso aí o Senhor falava no meu coração. E outro dia eu lembro de uma palavra aqui que o pastor Jefferson disse, que ele falou que hoje ele ora por mais caráter na igreja e menos carisma. Mas no sentido não carismático dos dons, mas no sentido de alguém que por fora expressa um carisma, expressa algo que é apenas exterior, mas por dentro não cuida e não examina e não alimenta esta vida interior, este caráter. Sansão era um homem capaz de destruir fortalezas, mas não foi capaz de se autocontrolar, de obedecer à voz do Senhor. A Bíblia vai dizer que o pai de Sansão vai buscar Deus antes do seu nascimento para obter instruções, porque a mãe dele vai contar: olha, o anjo do Senhor veio, o Senhor veio e falou e revelou. O homem fica cheio de temor, busca Deus, o anjo volta. O anjo do Senhor aqui com A maiúsculo, o próprio Jesus aqui manifestado no Antigo Testamento. Até porque perguntam qual é o seu nome para ele, ele diz: por que quer saber meu nome? O meu nome é um mistério, o meu nome é maravilhoso, o meu nome é excelente. Há um temor dos pais, e os pais começam a criar aquele filho, e diz a Bíblia que ele crescia e o Senhor o abençoava. Eu posso entender que os pais fizeram a sua parte, que os pais o criaram no caminho do Senhor, na lei do Senhor, como um nazireu, observando tudo que era para observar. E hoje é culto de família também. E quando eu li esse texto, eu entendi algo importante para falar com você que é pai, que é mãe, e que se esforça em criar e caminhar com o seu filho no caminho do Senhor. E eu conheço pais e mães que se esforçaram muito pelos seus filhos a ensiná-los e caminhar com eles no caminho do Senhor, mas que depois de uma certa idade, esses filhos tomaram as suas próprias decisões e fizeram as suas próprias escolhas, e não estão servindo ao Senhor, não estão na presença do Senhor. E o Senhor aqui me fazia entender como Sansão, que ficou adulto e começou a seguir o seu próprio caminho, aonde o seu nariz, o seu desejo apontava, aonde a sua carne queria, e ele dava a ela a satisfação. Mas os pais fizeram o que fizeram, porque diz que buscaram a Deus, diz que o Senhor abençoava o menino enquanto crescia. Ei, pai e mãe que está aqui, não é em vão você investir no seu filho. Invista no seu filho, invista, como foi dito aqui, tem retiro, mande para o retiro. Se ele não quer ir por bem, envia ele, dá uma ajudinha, dá um empurrãozinho para ele chegar lá dentro. E lá dentro é com o Espírito Santo, lá dentro é o Espírito Santo que começa a mexer, a ensinar, a corrigir, a falar no coração dele. Enquanto os ministrantes pregam, é o Espírito Santo que fala, que liberta, que transforma, que cura, que batiza eles com poder e fogo. Nunca se canse de investir, de ter tempo com os seus filhos, de Bíblia, de trazer para a igreja, de trazer na escola bíblica, de trazer no culto de jovens, de trazer no culto de homens, de mulheres, se já pode. Faça o que você puder fazer e depois fique em paz. Por quê? Porque todos temos o livre-arbítrio. Se depois de uma idade eles não caminharem
não vai ser culpa tua, porque os pais fizeram tudo que estava ao alcance. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito pai e mãe que carrega a culpa, que acha que o filho não está aqui com ele porque é culpa dele, se culpa porque o filho não está junto, mas fez tudo que podia estar. Ei, papai e mamãe, você nunca vai parar de orar por um filho, você nunca vai desistir, nunca vai deixar de dobrar o joelho e apresentar ele ao Senhor, mas descansa o teu coração, porque tudo que você podia fazer, você fez na presença do Senhor. E no momento certo, o Senhor vai honrar a tua oração, teu propósito. Nem que seja com uma metodologia mais difícil, porque Deus tem as suas metodologias. Se não vem por bem, se não vem pelo amor, vem pela dor, mas vem com um anzolzinho na boquinha, no narizinho, mas vem. Se precisar, vem mancandinho, porque quando tem um encontro verdadeiro com Deus, assim como Jacó, se preciso for, leva um toquinho do Senhor, sai marcando, mas sai com o nome transformado. E se o teu filho e a tua filha não está aqui, ore, apresente, porque num dia desse, mais cedo ou menos cedo, o anjo encontra ele, marca ele, nem que seja mancando, mas ele entra aqui contigo para adorar o nome de Jesus. Só que Sansão, ele está num momento difícil. Quem sabe ele é um adolescente indo para a fase adulta, porque ele era jovem, e ele é um cara que ele é guiado por suas emoções. Ele é um cara que ele é guiado por sensações. Ele é um cara que valoriza o prazer da sua carne mais do que a missão do seu propósito. E esse é um grande erro que nós cometemos na caminhada, na inconstância de servir ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer que nós temos que sermos constantes no Senhor. A coroa não é de quem começa a corrida, a coroa é de quem termina a corrida. Numa maratona não é quem começa bem e chega até no meio em primeiro lugar, mas lá no finalzinho se cansa e para que ganha. Não, este vai ficar para trás. E aquele que começou mais devagarzinho, constante, foi indo, daqui a pouquinho cruza por aquele que parou e cruza a linha de chegada, recebe o prêmio. Paulo traz uma ilustração para nós, dizendo que nós competimos não por uma coroa que perece, não por um troféu que enferruja, mas por uma coroa de vida eterna. Por isso ele vai dizer, não desanimemos. Sansão é alguém que está vivendo na flor das suas emoções, e diz que um dia ele está indo para a terra dos filisteus. No capítulo 14, no versículo 5, não precisa abrir. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Sansão era alguém que foi chamado por Deus, irmãos, para combater os filisteus. Mas pasmem vocês, ele tinha amizade com os filisteus. Ele ia lá, ele se interessava pelas mulheres, ele fazia piadinha, enigma, ele fazia graça, ele tinha aproximação com os filisteus, mas não como uma postura de um soldado valente de Deus, mas alguém que flertava com o perigo, alguém que brincava com fogo. E a sabedoria popular já nos diz que aquele que brinca com fogo, uma hora se queima. Aquele que brinca demais ali na margem, na fronteira, uma hora pisa para o outro lado. Aquele que brinca demais nos limites de um precipício, uma hora ele escorrega e cai. Mas antes de acontecer o pior, a Bíblia diz que esse homem está indo para os filisteus por causa de uma mulher que ele tinha se apaixonado. Mas diz que um leão sai, como nós lemos. Me chama a atenção que diz que era um leão forte, e tudo indica que era um leão jovem, porque diz a biologia que quando eles já estão mais velhos, eles já não têm esse vigor. São os jovens que caçam, são os jovens que lutam. Os velhos já esperam a caça, já esperam o alimento. Então era um leão jovem, um leão forte, uma ameaça iminente. Mas diz a palavra que Deus era com esse homem, e que Deus o tomou
e encheu de poder, e ele rasgou esse leão, como se fosse um cabrito. E irmão, aqui eu aprendo outra coisa. Eu não sei qual que é a tua dificuldade, a tua luta hoje. Eu não sei como que está hoje, porque essa, para mim, por exemplo, pelo menos, essa semana foi uma semana difícil. Foi uma semana com alguns desafios. Eu não sei como tem sido os teus dias. Eu não sei como tem sido o leão que está rugindo. Se há um leão que ruge, se há um leão que se apresenta forte. A Bíblia fala que é o inimigo muitas vezes, ele nos cerca ao derredor, bramando como o leão. E por que o derredor? Porque ao redor do justo, ao redor do crente, acampa o anjo do Senhor. Mas ao derredor está o adversário estrategista, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, esperando uma abertura, uma brecha, um espaço. E ele não brinca de ser leão, ele é como um leão, melhor dizendo, porque leão só tem um, leão só tem um, leão da tribo de Judá só tem um. Eu não sei qual é o leão que ruge contra a tua vida, que vem te afrontar. Não sei se é o leão da escassez, do desemprego, de um levante na tua família, de um levante no teu trabalho, de um levante aonde você trabalha no ministério, no evangelismo. Eu não sei qual que é a escassez, se são as dívidas que estão te apertando, que estão te pressionando no financeiro, se é o pecado que está batendo a porta, está rondando. Eu não sei aonde é, o Senhor sabe. Mas independente do tamanho deste leão, independente da força, do rugido deste leão, nesta noite o Espírito Santo está te dando poder e autoridade para fechar a boca do leão. Assim como Daniel, que passou a noite inteira ali com um ou mais, e o anjo fechou a boca do leão. A autoridade, o pastor Américo sempre diz, o que tem poder na boca de Jesus, tem poder na nossa boca. Isso é forte. Desde a primeira vez que ele falou isso, eu guardei. Por quê? Porque Jesus garante isso. Jesus é que disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, e porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Em meu nome vão pisar serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou autoridade. E se crerem, farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Por quê? Porque ele subiria, mas ele nos deixou como agentes de milagre nessa terra. Irmão, como que está a minha fé e a tua fé? Como que está a minha... Irmãos, o adversário, ele é estrategista, e ele vai fazer de tudo para me fazer e te fazer voltar atrás. Ele vai fazer de tudo, irmãos. Eu já vou chegar nesta parte aqui de falar sobre isso um pouco, sobre essa estratégia que ele tem. Mas aqui eu quero dizer que você tem poder em Deus para fechar a boca do leão. Irmão, uma vez que eu e você vencemos o adversário, o Senhor é aquele que nos dá vitória sobre as nossas debilidades e nos reveste do seu Espírito. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Ninguém foi autorizado a sair sem antes o revestimento que vinha do alto. Ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Vocês receberão meu Espírito, ele virá sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ei, o Senhor não mandou nós de qualquer jeito, não. Ele nos dá estratégia, nos dá poder para vencer, nos dá estratégia para vencer, direção para vencer, nos empodera para vencer, mas para continuar e permanecer vencedores na sua presença. E por que é que muitas vezes temos sido derrotados logo após uma grande vitória? Paulo disse: eu depois que prego, eu não vou comemorar com um belo jantar, eu não vou comer um peixe assado, um pão quentinho, eu não vou beber uma água fresca, eu não vou ter uma boa noite de sono. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios: depois que eu prego, eu esmurro o meu próprio corpo para não cair naquilo que eu acabei de pregar.
Por isso Paulo vai dizer que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus e de todo o poder de Deus, porque este é o único jeito de resistir o dia mau. Mas o Senhor falava no meu coração que tem muita gente que logo após uma vitória baixa a guarda, logo após uma vitória vai comemorar, vai festejar, vai folgar, baixa a guarda, e o adversário é estrategista, e o adversário vem rondar, o adversário vem atacar, vem oprimir, e de repente vem uma pressão muito forte e você cai, e aí você vem e você levanta de novo, e daí você cai. E o Senhor falava comigo: ei, há uma inconstância, porque muitos estão baixando a guarda, e a guarda não pode ser abaixada em nenhum momento, porque o nosso adversário não desanima de nos fazer derrotados. A Bíblia vai dizer que passou alguns dias depois desta grande vitória. Escute, você vai entender o que eu estou falando com você. No capítulo 14, no versículo 8: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e de mel. Um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Ei, meu irmão, aqui o Senhor falou algo forte comigo. Ele já tinha derrotado aquele leão, ele já tinha vencido aquele leão, mas diz a Bíblia que ele se interessou em voltar em coisas que já estavam mortas e derrotadas pela sua vida, pelas suas mãos. Sansão saiu do caminho para poder ver aquilo que já estava morto, para ver a carcaça do leão. Tem muita gente saindo do caminho por causa do leão morto. Tem muita gente saindo do caminho por causa de um leão que já foi morto, já ficou no passado. Pare de procurar aquilo que Deus já te ajudou a matar. Tem muita gente, irmãos, que ainda está... O que é sair do caminho para ver o leão morto? É ver aquilo que está no meu passado. Por que é que eu quero saber o que está lá? Por que é que eu quero flertar com o que está lá? Por que é que eu quero olhar para aquilo que está no meu passado? Já estava morto, Deus já havia capacitado ele para matar aquele leão. Ele era um nazireu, não podia tocar em cadáver, mas a curiosidade, o desejo é incontrolável, a concupiscência da carne e dos olhos, que João vai falar, o guiavam e o fizeram olhar para trás. E o Senhor vai dizer assim: cuidado com aquilo que adoça os nossos lábios, porque ele foi atrás daquilo que estava... A Bíblia fala que tinha mel naquela carcaça. E a hora que eu olhei, eu falei: sim, Senhor, mas o mel é doce, mas está dentro de uma carcaça de leão morto. E o Senhor falava no meu coração: cuidado com aquilo, o que adoça os nossos lábios hoje pode amargar a nossa vida amanhã. Irmão, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com aquilo que adoça o paladar, mas amarga a comunhão com Deus. Sabe, irmãos, o pecado, ele tem uma aparência. Ele tem uma aparência de coisa boa, de coisa aprazível, de prazer. É algo que aparentemente é bom, mas é bom no começo, mas ele amarga a nossa vida, porque quebra a nossa comunhão com Deus, tira a nossa intimidade com Deus. É por isso que muitas vezes a gente está tão bem com Deus, daqui a pouquinho a gente está tão mal. Por quê? Porque Isaías fala que os nossos pecados fazem separação de nós com o nosso Deus. Há uma quebra de comunhão, há uma quebra na intimidade. Não é o Senhor que nos abandona, mas há um esfriamento em nós, e a culpa vem sobre nós, e nós replicamos aquilo que foi feito no Éden. Vamos nos afastando de Deus, vamos tentando nos esconder de Deus, vamos nos achando indignos de Deus, enquanto o nosso joelho não dobrar, enquanto não houver uma confissão e um arrependimento. Esta sensação, ela nos domina. O mel é doce no começo, mas ele vai amargando a nossa vida. O mel era doce, mas estava num cadáver podre. As coisas deste mundo são sedutoras, parecem doce à vista, mas no final delas é morte. Cuidado, igreja. Cuidado com aquilo que está distraindo a minha vida e a tua, que tem tomado o nosso tempo.
Sansão era muito bom por fora, mas por dentro era fraco. O Senhor não quer uma igreja que tem uma aparência como a de Laodiceia, que diz que achava que era rica, achava que tinha tudo, e o Senhor estava para o lado de fora, batendo na porta, dizendo: você acha que tem, mas na verdade não tem. Mas a palavra lá é de esperança, dizendo: vende tudo e compra, porque ainda dá tempo de ter o meu ouro, de ter o meu linho, de ter o meu colírio, aleluia, de ter os meus olhos, de ter as minhas vestes, de ter a minha unção sobre a sua vida. Narabácia. Sansão brincava, irmãos, com aquilo que não podia brincar. Nós não podemos brincar com fogo. Sabe aquele, não tem problema, é só uma vez, é só um pouquinho, eu só vou lá na baladinha, só para ver como é que é, porque eu tenho que saber, afinal de contas, como que eu vou dizer que eu nunca fui para uma balada? Cuidado, porque às vezes é nesta balada que o adversário vai derrubar e destruir a tua vida e o teu ministério. Eu trabalhei há muitos anos atrás numa casa noturna aqui em Foz, que era de um parente, chamava Rancho Vilas Bar, os antigão vai lembrar. Era uma casa country. Eu trabalhava na portaria, lá na recepção. E irmãos, é triste ver o que acontece. Depois que o trago sobe para a cabeça, é briga, é cadeira voando, o negócio pega fogo mesmo. E é aquele negócio, salve-se quem puder. Em uma certa ocasião eu me lembro que houve uma briga que começou por lá de dentro, e os seguranças tiraram para fora as pessoas que estavam brigando, vários homens. E aquela briga, ela continuou por lá de fora, ela se seguiu ali fora. E uma briga muito ferrenha, forte, feia mesmo. E daqui a pouco eles saíram do campo de visão, mas eu escutei barulhos de tiros. E depois eu vim saber que um jovem tinha sido morto ali naquela briga. Só que não era um jovem que estava na briga, era um jovem que estava ao lado da briga, possivelmente assistindo a briga. E depois eu fui saber porque eu conheci o primo desse jovem na faculdade. E este primo desse jovem disse para mim assim: Carlos, foi a primeira vez que ele tinha saído para uma balada, e ele levou um tiro por engano de uma bala perdida, e o tiro deu no queixo, e ele morreu ali na hora, naquele lugar. Não dá para brincar, irmãos, com essas coisas. Não dá para brincar. Aqueles que são jovens, que estão namorando, não podem brincar com o perigo, não podem brincar com o abrasamento. Paulo vai dizer: não se abrase. Se for para se abrasar, que se case. Tem que cuidar com aquele negócio, né? De pôr a mão naquilo, aquilo na mão, etc e tal. Deu uma de pastor Jefferson, dá umas tiradas assim meio forte, né? Tem que cuidar o que faz, o que não faz. O contato físico, irmão. Tinha um pastor nosso, né, pastor? Eu vou falar do beijo ferro elétrico, né? Pode falar, né? Ele falava assim para nós, assim, lá das antigas. Ele falava uns 20 anos atrás: irmãos, cuidado com o beijo ferro elétrico. Cuidado, jovens, com beijo ferro elétrico. Que beijo ferro elétrico? Que beija em cima, gruda em cima, esquenta embaixo. Ele dizia: cuidado, foge. Porque Paulo diz: foge das paixões da mocidade. Porque na mocidade os hormônios estão à flor da pele. É difícil, é luta, é prova. Mas tem que cuidar, porque o mel é doce no começo, mas depois ele é amargo. E o salário do pecado, a Bíblia não esconde qual é a morte. Meu Deus, pare de procurar no passado. Ei, cuidado, Sansão. O significado do nome Sansão significa sol. Sol é luz. Só que Sansão não honrava o significado do seu nome, porque as trevas do pecado venciam a vida de Sansão. Diz que ele se desviou do... Irmão, ele tinha que ir reto, não tinha nada que se desviar. Já tinha matado o leão, jogado no mato. Mas a concupiscência, Tiago vai dizer que ninguém cai de uma hora para outra, que nós somos vencidos pelo próprio mau desejo que está em nós. Tiago vai dizer: não diga que Deus tenta alguém, porque Deus ninguém tenta.
Nós é que somos tentados pelo próprio mau desejo, mas quando nós damos vazão para isso, nós alimentamos isso ao invés de ir para a palavra, ao invés de renunciar à carne, ao invés de crucificar a carne, ao invés de ir para a oração, para o jejum, para a escola bíblica, ao invés de adorar o Senhor, nós então resolvemos alimentar nossa carne, andar na beirada do precipício. Então, a Bíblia é clara em dizer que ele resolve se desviar do caminho para ver o que ele não podia ver. E isso é que está acontecendo. Nós muitas vezes estamos cedendo com o celular na mão, com a internet, com a televisão, enfim, com tantas coisas, no olhar, no falar, no desejar. Jesus disse que quando nós desejamos, já pecamos. A Jesus disse que a nossa justiça tem que ser maior que a do fariseu. Só que esse homem aqui mexia com um cadáver de leão e ele não podia, mas não acontecia nada. Aí ele falava: não, legal, não acontece nada, bora lá. Ele pegava o mel da carcaça podre que ele não podia, comia e não acontecia nada. E a Bíblia diz que o Senhor ainda continuava usando. A Bíblia vai dizer em outro momento que ele vai de novo para a terra dos filisteus, encontra uma prostituta lá, se apaixona, deita com ela. E a Bíblia fala que ele continua ainda com a sua força. E isso nos dá uma ilusão de que o pecado ele é inofensivo. Isso nos dá uma ilusão de que nada está acontecendo, de que não tem problema, eu posso fazer, ninguém está vendo. Mas sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Que o diabo ele não tem pressa. O diabo ele tem estratégia. Porque ninguém perde a comunhão e a intimidade com Deus. E o ministério e a chamada de uma hora para outra vai perdendo aos poucos, vai sendo picado, vai sendo anestesiado. Aquilo que era inadmissível eu e você fazermos, se a gente começa a fazer, daqui a pouquinho a gente começa a fazer umas concessões. Daqui a pouquinho, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. A gente começa a fazer uma concessão aqui, outra ali, e aquilo que era tão errado já não é mais tão errado. Daqui a pouco aquilo que não era tão errado já não é nem errado mais. E daqui a pouco aquilo já é normal. E daqui a pouco não é só normal, eu já estou até ensinando outros voltar a fazer. Por quê? Porque o diabo não tem pressa, ele tem estratégia para mexer na vida de cada um de nós. Ele sabe aonde é o meu e o teu ponto fraco. Sansão brincava com fogo, Sansão brincava com o ponto fraco dele, Sansão brincava com o pecado. Parecia inofensivo, mas no final o preço foi muito alto. Na hora não acontecia nada, mas no final o preço foi muito alto. Na hora não acontecia nada, mas ele estava ofendendo ao Senhor. Cada quebra de aliança ele ofendia o Senhor, cada quebra de mandamento ele ofendia o Senhor, cada desobediência ele ofendia o Senhor. E o diabo ele foi minando. E você conhece essa história. Eu já vou me encaminhar para o final. Você conhece a história. Ele vai brincando. Ele desce para Gaza. Ele desce para os filisteus. Ele vai fazendo brincadeira. Ele vai fazendo piadinha. Ele vai brincando. Ele vai brincando. Ele vai brincando. Só que o diabo diz para você que não tem pressa. O diabo tem estratégia. As 3 descidas de Sansão nos filisteus. Primeiro ele desce para a cidade de Tímina. Ali em 14 diz que Sansão desceu à cidade de Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Esta foi a primeira vez que ele já começa a brincar, fazer piadinha. A segunda descida de Sansão foi para a cidade de Gaza. Lá ele conhece uma prostituta e se deita com ela. A terceira descida de Sansão foi para a cidade de Soreque. E lá ele desceu o vale para os braços de Dalila. Foi lá que ele conheceu Dalila. E diz a palavra que foi no vale de Soreque. Ei, querido, cuidado. Você que está no vale com Deus, cuidado. Dobra a tua vigilância. Ah, pastor, como é que você está, irmão? Estou num vale, então cuidado. Vigia no vale, porque no vale tem Dalila. No vale tem Dalila para te atacar. No vale tem a armadilha do diabo. Se você está na prova, e esta prova foi Deus quem te levou, dê glória a Deus, porque na prova tem ensinamento. Na prova tem agir de Deus em nossa vida. Tem milagre, tem provisão, tem faculdade do céu para mim e para a tua vida. É na prova que nós somos forjados, somos levados a homens e mulheres fortes na presença de Deus. Agora, se você se colocou em algum vale por decisões, como Sansão fez,
erradas, por atitudes erradas. Cuidado no vale, porque no vale tem Dalila. E neste terceiro vale, nessa terceira descida, então, ele se entrega nos braços de Dalila. E diz a história, você conhece, que Dalila então começa a descobrir, através da persuasão a ele. Ela começa a incomodar, ela começa a insistir, diz a Bíblia. E olha que ponto interessante, irmãos. O texto fala que ela foi insistente, porque o diabo é insistente. Ele não vai parar de armar contra a minha vida e a tua vida. É por isso que tem muitas pessoas que pararam no caminho. É por isso que o tema desta mensagem é de volta ao propósito. Porque pessoas como Sansão, como a chamada maravilhosa da parte de Deus, como a chamada de poder, uma chamada de unção, uma chamada para ganhar almas neste mundo, no meio do caminho brincaram com o pecado, brincaram com as coisas de Deus e foram derrotados, sucumbiram aos planos do adversário. Hoje estão como este homem, porque o diabo insistiu tanto na vida de pessoas, com enganação, com mentiras. Tem pessoas que estão enganadas aí fora, porque o diabo mentiu para elas. Tem pessoas que estão aí fora, porque um irmão não deu paz do Senhor na porta, e o diabo disse, sai desta igreja, porque esta igreja não é o teu lugar, procura outra. Aí procurou uma, outra, e não gostou e está fora. Por quê? Porque o diabo mentiu, irmãos. Que negócio é esse? De você sair da igreja porque o irmão não te deu a paz do Senhor, não te deu bom dia, boa noite, não te deu no seu, não te abraçou, não pegou na tua mão. Ei, você vem aqui por causa de gente? Você vem aqui por causa de crente? Ou você vem aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você vem aqui oferecer sacrifício para os homens, ou sacrifício de louvor àquele que morreu e entregou a sua vida por mim e por você? O que tem feito aí você desanimar, baixar a cabeça? Ah, o pastor não me viu ainda, estou aqui há 5 anos, 10, e ainda o pastor não viu meu ministério, eu não subi pregar. Ei, os homens de fé toda semana pregam nas clínicas de recuperação. Quer pregar a palavra? Pode vir que tem lugar, pode vir que tem lugar. Ah, pastor, mas eu sou mulher. Mas então venha, tem evangelismo feminino no presídio. Quer pregar, amar sobre oh glória, aleluia. O diabo está enganando pessoas, o diabo está disseminando coisas, o diabo tem feito como um telefone sem fio. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa, vai passando por 2, por 3, por 4, quando chega já é uma coisa distorcida, e a pessoa começa a ver tudo de outra forma, tudo errado, e abandona. Porque o diabo não tem pressa, o diabo tem estratégia. Diga assim comigo para você decorar: o diabo não tem pressa, o diabo tem estratégia. Pastor Carlos, vai ficar falando do diabo? Não, irmãos, mas ele é um derrotado. O destino dele, nós sabemos, é o lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia não esconde que ele é astuto e sagaz, e ela nos manda a conhecê-lo. Irmãos, Pedro andava com Jesus e tinha acabado de dizer para Jesus que ele era o Messias. Acabado de dizer: quem dizem que eu sou por aí? Aí começaram a falar, Pedro começou a dizer, uns falam que é Jeremias, outros falam que é o profeta João Batista. E tu, e vocês, tu és o Messias, prometido por Deus. Jesus elogia Pedro e fala: isso, Pedro, parabéns. Mas não foi você que falou, é o Pai que te revelou. Mas é isso. Naquele mesmo instante, Jesus muda a história e começa a falar da sua morte, que aconteceria naqueles dias. E Pedro agora começa a tentar impedi-lo, dizer: não, tu não vai morrer, Senhor, não, de jeito nenhum tal. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, tu que só pensa nas coisas dos homens, nas coisas desta terra. O próprio Pedro, que tinha acabado de dizer que era o Messias. O próprio Pedro, que andava com Jesus, era um dos 3 que subiu no monte da transfiguração, um dos 3 mais íntimos do Senhor, Pedro, Tiago e João.
É esse que o diabo chega para Jesus e fala assim: ó, deixa eu peneirar, deixa eu pegar Pedro, que eu vou destruir ele. E Jesus um dia vai chegar para Pedro e vai dizer: o diabo me pediu para peneirar a tua vida, mas eu não deixei. E digo mais, Pedro, quando tu se converter, apacenta as minhas ovelhas, leva o meu nome, faz a minha obra. Ei, ela é bacana. Até mesmo quem acha que está tão pertinho de Jesus precisa ouvir uma palavra como essa. Sabe por quê? Para chacoalhar a minha estrutura e a tua, para dizer assim: ó, nada pode me tirar e te tirar do foco do propósito. Nenhuma escassez, nenhum apontamento, nenhum julgamento, nada que te falaram, nenhuma ofensa aí fora e até mesmo aqui dentro pode te fazer desistir de andar e servir ao Senhor neste propósito. Porque foi Ele quem morreu por mim e por você. Foi Ele que deu a sua vida. O escritor aos Hebreus do capítulo 11 vai dizer: vocês ainda nem resistiram ao pecado até sangrar e já estão querendo desistir. Antes olhem para aquele que entregou a sua vida no madeiro, o autor e consumador da sua fé. Olhem para Jesus. Mas a Bíblia diz aqui, para concluir, que ela insistiu tanto, esta Dalila, que aqui representa o adversário. Aqui representa o adversário das nossas almas, que não se cansa, que insiste, irmãos, e guarde bem isso. Pastor Diogo disse ali no podcast, eu guardei uma frase tão poderosa. Ele disse assim, a pastora perguntou qual o tempo de desintoxicação da mente daquele que é um viciado, né, em pornografia e tal. Ele disse: olha, pastor, os estudos dizem que 90 dias é o começo de tudo, mas é mais de 2 anos. E o diabo tem trabalhado em ciclos ali. Eu percebi que porque tem muitos que não conseguem chegar nem nos 90. Vai 30 e cai, vai 40 e cai, vai 90. Quando acha que tá bom, baixa a guarda, dá 120 dias, 6 meses. Não tem, irmãos, o diabo tem estratégia, ele tem minado. E esta mulher aqui insistiu até que ela conseguiu. E ele disse para ela assim: tá bom, mulher, de tanto que tu insiste, não aguento mais, tu venceu. O negócio é que eu tenho uma aliança com Deus. O negócio é que eu sou um nazireu de nascimento. O negócio é que eu nunca passei navalha na minha cabeça. O negócio é que eu tenho uma aliança, e estas 7 tranças aqui, elas representam a aliança que eu tenho com Deus. De modo que se elas forem arrancadas, então eu perco a minha força. Ele entrega o ouro para o bandido. Ele entrega para o diabo aquilo que ele não podia entregar, irmãos. Ele entrega por insistência, por fraqueza, por falta de atenção. Ele entrega. E agora rapam, cortam. Você conhece o texto, eu vou apurar para fechar. E diz que ela chama, nós lemos ali, ela chama ele mais uma vez, e ele acha. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ei, irmãos, não é sobre cabelo isso aqui não, é sobre aliança com Deus. Isso aqui não é sobre cabelo, é sobre aliança. Todas as vezes que eu e você quebramos aliança com Deus, a nossa autoridade vai sendo roubada. Todas as vezes que nós quebramos aliança com Deus, a nossa intimidade com o Senhor vai sendo roubada. A nossa salvação vai sendo manchada, a nossa veste vai sendo manchada. Toda vez que desobedecemos e quebramos os princípios, vamos sendo derrotados. Mas disse o texto que apesar de terem o prendido e furado os olhos, e agora o prenderam com algemas de bronze e puseram para girar moinho, apesar dele estar fazendo um trabalho de animal agora, porque naquele tempo girar moinho era coisa de jumento, era coisa de animal. Apesar de um juiz de Israel, com uma chamada, como eu disse no início, tão grande e tão poderosa, uma chamada exemplar, uma chamada para ser abundante no Senhor, agora está cego, está amarrado, está algemado, está rodando o moinho como um jumento. Apesar disso, disse a Bíblia, mas logo, em algumas traduções fala depressa, logo que o cabelo da sua cabeça
logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Aleluia. Parecia o fim, irmãos. E muitas vezes pode parecer o fim para muitos de nós, quando nós erramos diante do Senhor, quando nós pecamos diante do Senhor. Pastor Carlos, Deus está falando comigo. Eu tive uma semana ruim, eu tive dias ruins aí para trás. Eu negociei a minha fé, eu negociei a santidade do Senhor, eu pisei no lamaçal do pecado, eu sujei as minhas vestes de noiva. Sim, eu andei negociando a minha aliança, eu andei quebrando a minha aliança, eu andei rasgando o meu contrato com o meu Deus, eu andei fazendo coisas que não devia. Pode parecer que é o fim, mas diz o texto, logo que raparam, o cabelo começou a crescer novamente. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de alianças, o nosso Deus é um Deus de perdão. Pode parecer que é o fim, mas não é o fim. Começou a crescer novamente, porque apesar de tudo, Deus tinha uma aliança com aquele homem, Deus tinha uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança com a minha e com a tua vida. Deus tem uma aliança. Eu e você é que temos que ter uma aliança com o Senhor, porque Ele já colocou sobre nós a sua aliança lá na cruz do Calvário. Fica de pé comigo nesta noite.